Abraço. Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Prefeitura não renova convênio com creche em casa de acolhimento e pais pedem agilidade para resolver a situação. Sem previsão de receber novas vacinas, a Prefeitura convocou os imunizados com Pfizer para tomar a segunda dose. E você vai ver também. Corpo carbonizado é localizado próximo à rodovia em Lagoa Formosa. Trio é detido com armas e munições na região do Aragão, em Patos de Minas. Com a BR-365 interditada, Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização em rodovias utilizadas para desviar o fluxo de veículos. Unipam e Fepam promovem a entrega de mais de 1.000 kits escolares. Assistência a motoboys. Nova legislação exige auxílio a entregadores de aplicativo. Vacinação contra a Covid passará a ser realizada nas unidades de saúde. 400 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Patos de Minas, atingidas pela enchente. Motoristas enfrentam problemas no trânsito sobre o Ribeirão da Cota. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações no NTV News, que está começando. O corpo de um homem foi encontrado carbonizado nesse fim de semana em meio à vegetação nas proximidades da MGC 354 em Lagoa Formosa. Esse corpo ele foi encontrado às margens da BR-354, município de Lagoa Formosa. Segundo as informações, trata-se de um homem que teria aí aproximadamente 1,80 m. Tudo aconteceu no sábado. Esse trecho aqui é utilizado por peregrinos. Até que então, durante esse sábado, algumas pessoas percorriam um caminho conhecido como Morro do Peão. Quando elas então retornavam, acabaram encontrando alguns pneus. Esses pneus estavam em chamas. Quando eles se aproximaram, acabaram constatando que entre esses pneus havia um corpo. A polícia então foi acionada. Quando eles chegaram até aqui, eles acabaram constatando que se tratava de um homem de aproximadamente 1,80 m de altura. Ainda, quando a equipe chegou até esse local, foi possível encontrar algumas vestes que esse homem estava. Segundo as informações, ele estaria com uma cueca na cor vermelha, de uma marca muito conhecida, e também estava com uma bermuda. Bermuda essa com diversas estampas. Ainda dentro dessa bermuda, nas proximidades ali, eles acabaram encontrando uma quantia de pouco mais de R$20. Após a constatação dos trabalhos necessários da perícia técnica ter realizado, esse corpo foi encaminhado para o IML de Patos de Minas. A polícia agora segue aí na tentativa, nos rastreamentos, para identificar quem ou quais pessoas teriam participado desse fato. 3 pessoas foram detidas no meio rural de Patos de Minas após a apreensão de armas, munições, veículos e outros materiais. Os 3 suspeitos foram presos na comunidade rural de Aragão por volta das 11h20. A patrulha rural da Polícia Militar que efetuou a prisão dos suspeitos, e eles conseguiram informações por meio da própria comunidade rural, que enviou mensagens no grupo de rede de proteção por meio do WhatsApp. Segundo os moradores, um veículo Fiat Palio de cor escura estava transitando em atitude suspeita pela região. A patrulha rural foi até o local e se deparou com o veículo na frente de uma propriedade rural e conseguiu prender os 3 suspeitos. 2 deles estavam dentro do carro e um deles estava saindo do carro e subindo em uma caminhonete de um fazendeiro, e provavelmente ele iria fechar um trabalho. A polícia acredita que eles iriam assaltar essa propriedade rural, já que eles encontraram uma pistola 9mm com 13 munições intactas. Uma das munições estava dentro da cueca de um dos indivíduos. Eles também encontraram um revólver calibre 32, sem munições, jogado nas proximidades do carro. A polícia também acredita que as munições desse revólver podem ter sido descartadas pelo caminho quando eles perceberam que seriam abordados. O revólver calibre 32 estava com a numeração raspada, e já a pistola pertencia a um cidadão de Lagoa Formosa. Inclusive a arma possuía licença e tudo mais, e foi furtada no mês de novembro de 2021. E pode ser que essa arma tenha sido utilizada em diversos crimes praticados por esses mesmos suspeitos. Além disso, a Polícia Militar também apreendeu 2 máquinas de cartão de crédito, 2 cartões de créditos em nome de terceiros e folhas de cheque em branco em nome de terceiros, que poderiam ter sido frutos de estelionatos ou golpes.
A situação é essa, os 3 homens foram presos. 2 homens de 34 anos com passagem diversas e um homem de 34 anos, natural de Lagoa João Pinheiro, com passagem por furto e crimes diversos. Eu sou Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito, para o jornalismo da NTV. A seguir aqui no News, Unipam e FEPAM promovem a entrega de mais de 1.000 kits escolares. Assistência a motoboys. Nova legislação exige auxílio a entregadores de aplicativos. A FEPAM e o Unipam, em parceria com 41 empresas, realizaram nesta segunda-feira a entrega de mais de 1.000 kits escolares. O projeto Trilhas do Saber, neste ano, chegou em sua 13ª edição, com o objetivo de arrecadar fundos para a montagem e distribuição de materiais escolares para crianças nos ciclos iniciais de alfabetização da rede pública de ensino. Os kits são resultado das doações dos alunos durante a realização de eventos acadêmicos e mais 41 empresas parceiras. Uma parceria das empresas que fazem doação junto com a Fundação Educacional, organizados pelo Unipam, para fazer essa doação para essas crianças que são selecionadas das escolas públicas que precisam, que têm mais necessidade de ganhar os kits. Para as escolas a gente pede que sejam aquelas crianças carentes que realmente precisam do kit, né? E são as escolas que podem fazer a escolha, não a gente, né? Mas as escolas, antigamente a gente doava para as escolas municipais de Patos, mas hoje a prefeitura já faz isso, então a gente prioriza então as escolas estaduais, né? E aquelas crianças que estão então no processo de alfabetização. É muito importante essa alfabetização bem feita, bem cuidada. Ao todo, 1.200 kits doados, divididos em 12 escolas aqui de Patos de Minas para crianças carentes. Desta forma, elas poderão dar continuidade aos estudos e assim ir em busca dos seus sonhos. Luiz Henrique deseja no futuro ser médico e sabe bem que isso só será possível por meio dos estudos. Um trabalho meio difícil, mas também é fácil. Também queria ajudar muitas pessoas. Igual minha avó morreu de câncer, então queria tentar ajudar. Ao todo, 50 estudantes da Escola Estadual Dr. Paulo Borges receberam os kits. Um grupo muito diverso de alunos, né? Alunos que precisam, necessitam, né? Outros não. E eu sei também que Patos de Minas tem essa diversidade, né? E a gente conta com colaboradores, né? Igual o Unipam, né? Que facilita muito o nosso trabalho. Tem alunos que não têm material, né? Chega na escola sem material e vem muito a ajudar a nossa escola. Mais uma vez, o Unipam e seus parceiros provaram que são um time onde, por meio da educação, tudo pode transformar. Ela precisa transformar não só lá na graduação, né? Começar desde cedo, poder estar em parceria com essas empresas, está auxiliando para as crianças começarem desde cedo a transformar as próprias vidas. O número de empresas de entrega de alimentos em domicílio cresceu 76,6% durante a pandemia. Os dados são de um relatório desenvolvido pelo Data Hub e reforçam o pedido dos motoboys por melhores condições de trabalho. Uma nova legislação obriga aplicativos e restaurantes a fornecerem apoio aos entregadores, mas o alívio é apenas temporário. Na corrida pelo sustento, lá estão eles, de moto no zigue-zague entre os carros, de bicicleta ou esperando um pedido. Já faz alguns anos que o escritório do Felipe é na rua. O motoboy presta serviços para 3 aplicativos diferentes. A jornada de trabalho é grande e exaustiva. Tem dias que ultrapassam 12 horas, faça chuva ou faça sol. Aumentou a demanda, mas aumentou a quantidade de pessoas também. E com isso, precarizou muito as entregas, os valores da taxa e tudo. Então, tipo assim, a gente consegue ter uma demanda maior, mas a gente precisa de ficar muito mais tempo na rua para conseguir fazer a mesma quantidade que a gente fazia antes da pandemia. A pandemia do coronavírus evidenciou mais um problema dessa uberização do trabalho. Sem direitos, se o motoboy ficar doente e incapaz de realizar as entregas, o dinheiro não cai na conta. Foi necessária a união dessa classe na busca por proteção. Em janeiro deste ano, o presidente sancionou uma lei que estabelece medidas de auxílio aos motoristas de entrega. Em regra, eles continuarão sendo autônomos, a não ser que haja uma discussão específica em ação judicial, mas entre os direitos que são trazidos com essa lei, que são considerados avanços, mas que vêm, num contexto da pandemia tardiamente, são
a necessidade de ser contratado um seguro contra acidentes pessoais, também para casos de invalidez permanente ou temporária, em caso de morte, assistência financeira por 15 dias, possível ainda de ser prorrogado até o total de 45 dias em caso de contaminação pela Covid-19, além de outras questões relacionadas, por exemplo, à concessão de máscara, fornecimento de álcool em gel, acesso à água potável e também a instalações sanitárias. As plataformas que descumprirem as regras podem pagar uma multa de R$5.000 para cada reincidência. Mas a lei tem data de validade. As empresas prestam assistência e seguro aos entregadores apenas enquanto durar o decreto de calamidade em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, que por enquanto vai até março. Zupo critica esse prazo. Para o motoboy, a lei teria que ser definitiva. Era o que a gente estava precisando por lei, né? Não por promessas de aplicativo, de plataformas. E hoje em dia eu vejo que ela ainda é válida. Porque como ela ainda está em caráter de urgência, a gente não sabe até quando o Brasil vai ficar em caráter de urgência. Então, a gente ainda agora vai poder prosperar em cima dessa lei para poder conseguir os benefícios que muitos motocas passaram por contaminação de Covid e não tiveram um apoio, um suporte, tanto de plataformas como também do governo, de nada. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Consulta de valores a receber esquecidos em bancos é retomada pelo Banco Central. O RT empata com Vila Nova e agora vai ao sul de Minas enfrentar o Pouso Alegre. Você vai ver que a Polícia Rodoviária intensificou a fiscalização em rodovias utilizadas para desviar o fluxo de veículos após a interdição da BR-365. A partir desta segunda-feira, o Banco Central retomou o site para consultar dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras. Veja como fazer a consulta. Para consultar o dinheiro esquecido em banco, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. A consulta poderá ser feita somente para quem tenha conta no portal gov.br, que fornece acesso a serviços públicos digitais. O cadastro para ter a conta é gratuito e pode ser feito na área de login do gov.br ou pelo aplicativo gov.br, disponível para usuários tanto de sistemas Android ou iOS. Os valores esquecidos em bancos serão devolvidos a partir de 7 de março, segundo o Banco Central. O Banco Central também alerta para golpes. A instituição não entra em contato com ninguém. O processo de resgate de valores esquecidos é gratuito. O usuário jamais deverá fazer qualquer pagamento para consultar o montante a receber, nem para sacar o dinheiro. Depois da vitória empolgante em casa contra o Atlético, o RT empatou com o Vila Nova no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, nesse domingo. O próximo compromisso é em Pouso Alegre. No primeiro tempo, foi o Vila Nova quem dominou a partida. Cadu, de cabeça, abriu o marcador. Teve até gol contra da URT, do zagueiro Ian, mas o juiz anulou o lance porque bateu na mão do atacante Mosquito do Vila. No segundo tempo, o técnico do Trovão Azul fez mudanças e o time melhorou. Um dos jogadores que entrou foi o atacante Iago Martins, o autor do gol de empate. Eu venho jogando de titular, venho às vezes no banco, venho trabalhando muito forte com o professor por fora, para quando dá a oportunidade eu estar preparado para fazer o gol, tentar dar uma assistência. Estou muito feliz, ponto importante fora de casa, né? A gente vai agora para Pouso Alegre tentar fazer mais pontos, o importante é voltar para Patos com pontos. O primeiro tempo nosso, até os 30 minutos, não foi o que a gente estava acostumado a ver nos treinamentos e nos 2 últimos jogos, entendeu? Nós entramos muito moroso no jogo, aí dificultou muitas ações, e o Vila pressionando, fizeram o gol, depois anularam outro gol deles, e aos poucos nós fomos ganhando terreno. Os últimos 10 minutos do primeiro tempo a gente já terminou melhor do que eles o jogo. E voltou para o segundo tempo um pouco melhor. Teve chance de fazer o segundo gol, né? Eles não tiveram praticamente nenhuma chance aqui na nossa área. E eu acho que valeu pelo esforço, pela determinação que eles tiveram, principalmente no segundo tempo, que dava até para a gente ter ganho o jogo. Com um ponto somado em Nova Lima, a URT está na 8ª posição, mas tem vantagem sobre Uberlândia e Vila Nova, que também tem 5 pontos. Como o próximo jogo do Trovão Azul é contra o time de Pouso Alegre na casa do adversário, a equipe nem voltou a Patos de Minas. De BH, partem para o sul de Minas.
Sabemos da dificuldade que vamos encontrar em Pouso Alegre, mas o time hoje soube reagir, saímos perdendo, voltamos no segundo tempo um pouco mais ligado e a gente tem certeza que em Pouso Alegre será um outro jogo, quem sabe é isso aí com uma vitória e levar os 3 pontos para Patos de Minas. Nós temos que ter um processo de recuperação aí muito grande, né, cara? É uma viagem longa, né? Nós vamos ter que ir lá para Pouso Alegre, descansar o pessoal aí no hotel, tranquilo, e partir para Pouso Alegre com o objetivo de fazer o resultado que nos interessa, obviamente, né? A vitória ou o empate. O jogo da URT em Pouso Alegre nesta quarta-feira está marcado para as 7h30 da noite. Neste domingo, o DENIT interrompeu completamente o tráfego de veículos sobre a Ponte dos Vieiras, que fica no quilômetro 427 da BR-365 em Patos de Minas. A interrupção no tráfego pegou muita gente de surpresa. A gente está vindo de Assunção, no Paraguai, e chegou aqui a ponte interditada, né? E vai ter que retornar, né? Voltar para procurar outro desvio, que está muito perigoso aqui. Este motorista de ônibus de turismo explicou que foi necessário realizar uma logística diferente para que os passageiros seguissem viagem. A situação está muito séria, né? Então a gente está vindo, foi interrompido, aí tem que esperar agora trazer o pessoal de lá para cá, o outro ônibus vem de lá para cá, né? E a gente faz o baldeio das pessoas, atravessar a pé até outro ônibus e os de lá atravessar para cá até chegar no outro ônibus daqui também. Foram montados bloqueios e a orientação é para que os motoristas utilizem outras rodovias que cortam a região. Com um aumento significativo no volume de trânsito nas estradas, a Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização em vários trechos. Devido à interdição da BR-365 entre Patrocínio e Patos de Minas, muitos usuários da via estão utilizando a MG-230, a BR-354 e a BR-352 como desvio, o que aumentou consideravelmente o número de veículos nessas rodovias. A partir do momento em que a Polícia Militar Rodoviária tomou conhecimento dessa situação, intensificou o patrulhamento visando inibir e reprimir qualquer tipo de infração, sobretudo aquelas que mais vitimam, tais como embriaguez ao volante, forçar a ultrapassagem em local proibido, entre outras. Impacto do tempo chuvoso também aí no trânsito, né? Como a gente tem visto aí desde o mês de janeiro. Nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo para terça-feira em Patos de Minas e municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? Segundo o IMET, as chuvas devem continuar durante a semana, mas com menor intensidade no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, a máxima prevista é de 29 graus. Em Coromandel, mínima de 20 e máxima de 28 graus. E em São Gotardo, as temperaturas devem oscilar entre 20 a 26 graus nesta terça-feira. Depois do intervalo, tem análise da notícia aqui no NTV News. Sem previsão de receber novas vacinas, a Prefeitura convoca imunizados com Pfizer para tomar a segunda dose. Vacinação contra a Covid passará a ser realizada nas unidades de saúde. E 341 novos casos de Covid são confirmados em boletim. Muitos patentes aproveitaram o fim de semana para colocar o cartão de vacina contra a Covid em dia. Marlene, que é comerciante, só esperou se recuperar de uma gripe para tomar a terceira dose da Pfizer. Para ela, a picadinha que dura em média 5 segundos no braço salva vidas. É uma segurança que a gente tem contra o Covid, né? Então, eu não esqueci não. A minha tá até demorando porque eu gripei, então eu esperei melhorar para depois estar vindo. Ah não, quantas tiver eu vou tomar. Já tomei a da gripe, todas que tiver eu vou tomar, porque eu preciso de cuidar de mim e de quem está próximo a mim, né? O Carlos e a Júlia, que são estudantes, também acharam importante tomar a dose de reforço. Ao contrário de muitos, eles não se esqueceram do compromisso que tinham com a imunização. A vacinação é justamente para isso, né? Para evitar o máximo de mortes possível, para evitar o máximo de internações e o máximo de perdas de vida. Então a vacina salva vidas, né? Então, quanto mais se vacinar, melhor. Eu acho que todo mundo tinha que vir, até pra gente acabar com isso logo, voltar na normalidade. E quanto mais gente vacinando, menos pessoas vão estar transmitindo e contaminando. O movimento deste último domingo aqui no ginásio do Unipan, onde acontece a vacinação, não foi aquele
de uma aglomeração de pessoas, muitas prontas para tomar a terceira dose. Mas isso não significa de que as pessoas não estão prontas para vacinar. Muitas pessoas vieram até o local, mas de maneira progressiva, de pouco a pouco. E muitas pessoas completaram o esquema de vacinação. Estão sendo vacinados nesse período pessoas com a primeira dose para 12 anos ou mais. Segunda dose da Coronavac para quem já se vacinou há 28 dias atrás. Segunda dose da AstraZeneca para quem guardou a pausa de 8 semanas. Segunda dose da Pfizer no intervalo de 21 dias. E a terceira dose para vacinados com a segunda dose até o dia 12 de outubro do ano passado. Além dos adultos, Patos de Minas já vacinou mais de 5.000 crianças. Pois é, e continua a convocação da Prefeitura de Patos de Minas para colocar o cartão vacinal em dia, né? Quem recebeu vacina da Pfizer há pelo menos 21 dias deve procurar o ginásio 2 do Unipan. Essa semana, entre 8 da manhã e 6 da noite, esse é o período de vacinação, né? O município também avisa que não há previsão de chegada de novas doses da vacina. Análise da notícia chegando aqui na tela da NTV, comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite, Odair. Boa noite, o nosso telespectador. E é bom chamar a atenção para essa situação, né, Gui? Porque, inclusive, a gente analisando números da última sexta-feira, nós temos aí um percentual grande de pessoas que não procuraram a segunda dose ou a dose de reforço. E nós temos também aí crianças, né, de 11 mil, um público de 11 mil crianças, pouco mais de 5 mil se vacinaram. Então, há aí uma necessidade realmente de fazer esse chamamento para que as pessoas se imunizem. Né? Pois é, principalmente em relação à questão das crianças. Eu fico assim, pensando, porque nós conhecemos uma época que não era preciso chamar a criança para ir vacinar, né? Não precisava chamar, não precisava... Fazia uma campanha, contava que existia a vacinação e, principalmente, eu não sei por que não estão usando isso, não sei por que essa vacina causou tanta polêmica e a gente vai se perdendo nesse emaranhado aí de ideologias e etc., que nós deixamos de cumprir o nosso papel. Porque você se lembra muito bem da vacinação de crianças nas escolas. Sim. E por que não se vacina de novo nas escolas? Por que não usa o dia de vacinação das crianças nas escolas? Olha, quarta-feira tem vacina na escola. Pronto. A criança que for na escola na quarta-feira é vacinada. Sabe, é só juntar a dose da vacina, levar para lá e vacinar a meninada. A gente fica agarrado em determinadas coisas e correndo um risco desnecessário, né? Correndo um risco. A gente vê pais aí, por exemplo, que não quer que... Eu estava vendo uma história de pais separados que o pai não queria deixar vacinar a filha. E a mãe foi lá e vacinou escondido do pai, deu encrenca, deu um problema danado. Mas por que isso? Sabe, não querem proteger os seus filhos? É uma coisa assim que não dá para entender. Mas enfim, faça uma revisão aí na sua consciência e leve as crianças para vacinar. Esse movimento anti-vacina também está muito ligado a questões políticas, né, em todo o mundo. Tudo isso. Pois é, sabe, isso não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Sabe, quando você tem qualquer problema e qualquer uma dessas pessoas que tiver um problema mais sério de doença na família ou com ele próprio, corre para o hospital, corre para procurar um médico, corre para procurar um especialista. Por que nesse negócio da vacina, coisas que nós não entendemos, nós vamos dar palpite? Deixa para o especialista. Ele vai dar a opinião dele e vai assumir a responsabilidade sobre a opinião dele. E pronto. Nós temos que dar a César o que é de César e ponto final. Muito bem. Vamos seguir aqui, Gui. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou nesta segunda-feira, ainda falando sobre essa situação, que a partir de 22 de fevereiro as vacinas contra a Covid-19 serão administradas de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde da família de Patos de Minas, exceto no bairro Várzea. Com a medida, o ponto de vacinação no ginásio do Unipan será desmobilizado. O atendimento será feito somente até o próximo domingo. Parte das equipes que vinha atuando neste local será direcionada para dar suporte à aplicação das vacinas nas unidades de saúde. A população a vacinar pode procurar qualquer uma destas 18 unidades
nos horários determinados em cada uma delas. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, no meio rural a dinâmica deverá ser a mesma, com os moradores seguindo o horário de funcionamento das equipes de saúde em cada localidade. No entanto, não há nenhum impedimento para que as pessoas que residem nos distritos e comunidades vacinem-se nos postos da área urbana. E essa medida da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Saúde de modificar, então, levar para os bairros essa vacinação, desativando, inclusive desmobilizando no próximo domingo, o último dia da vacinação no ginásio do Unipam. Mas e por que não funcionou isso desde o primeiro dia? Inclusive foi assunto que a gente tratou aqui. Nós falamos, nós cansamos de falar isso, nós cansamos de pedir isso aqui no nosso programa para descentralizar essa questão da vacina. E aí, falam tanto sobre o que a gente fala aqui e acaba fazendo o que a gente fala aqui, porque o que a gente fala aqui é mais lógico do que estão fazendo. Concentrando num ponto só, concentrando num local só, essa coisa da vacinação. E agora estão fazendo isso num momento em que o movimento está mais leve, né? Tem menos gente vacinando, tem menos gente na fila procurando essa vacina. Mas, enfim, nunca é tarde para entender como deve ser tratado o povo, né? Leva a vacina lá para próximo do povo, diminui o trabalho do povo, diminui a circulação das pessoas. A gente briga por causa da pessoa estar circulando na rua, está fazendo aglomeração, está andando em ônibus cheio. E um ato simples diminui essa possibilidade. Por menor que seja essa diminuição, ela é importante. Então, nunca é tarde. Que bom, parabéns aí para a Prefeitura que descentralizou esse atendimento agora. Tarde, mas enxergou. Nós tivemos vivemos uns momentos muito críticos, né? Quando a gente tinha aí milhares de pessoas numa fila e a gente chegou até a falar isso, né? Por que não descentraliza e coloca aí nos bairros? Mas agora a situação então volta para os bairros. O Gui, agora a gente vai atualizar os números da Covid em Patos de Minas. Foram confirmados 341 novos casos da doença em comparação ao boletim anterior, né, publicado na sexta-feira. Com isso, você vê aí no boletim que a quantidade de infectados chegou a 26.894, contabilizando aí desde o início da pandemia. Não foram confirmados novos óbitos e os casos considerados tratados somam 25.229. Ao todo, 1.073 doentes se recuperam em casa, são aqueles casos ativos que a gente está sempre preocupado, porque continua com um número alto. Pelo menos 22 patenses estão internados, sendo 15 em leitos clínicos e 7 em UTIs. Quanto à ocupação de leitos públicos, de acordo com o município, 12,5% das enfermarias e 24,44% das UTIs estão ocupadas por pacientes com Covid-19. Você está vendo aí na tela, né? A gente observa a ocupação total de leitos das redes de saúde particular e pública, considerando aí, claro, todas as doenças além da Covid, né? Segundo o boletim, 71,64% dos clínicos estão ocupados e os de UTIs com 69,44%. A gente analisa ali, Gui, que os clínicos subiram, né? Entre os dois boletins. Pode deixar na tela os dois boletins, por favor, Adriana. 19 para 23, né? Não, o de internações, o segundo. 19 para 23. E aí os UTIs se mantiveram nesse número aí, falando sobre internados em todas as redes de saúde, pública e privada. Olha, nós temos um número de internação da Covid-19, ou pela Covid-19, ou por causa da Covid-19, um número até razoavelmente baixo, suportável pela nossa estrutura hospitalar, tanto pública quanto privada. Isso nos deixa um pouco mais tranquilos. Mas nós temos aí quase 80% dos leitos ocupados nos hospitais, se você somar todas as enfermidades. Só que as outras enfermidades, né, e muitas delas, são muito menos longas do que ou são mais curtas, para ser um pouco mais correto, mais assertivo aí, são mais curtas as internações do que com a Covid-19. A Covid-19 a pessoa fica uma semana, 10 dias e às vezes até mais internado no leito clínico ou na UTI. É uma duração um pouco maior. Essas outras doenças, o giro é muito maior. Então, essa ocupação está sempre girando. O que nos preocupa é a ocupação com Covid. Essa está razoavelmente dentro do tolerável. Não é o ideal,
não é o que a gente quer. O que a gente quer é zero de ocupação. Quer dizer, zero pessoa contaminada e o fim dessa pandemia. Não é possível, então vamos nos contentar com o que temos para o momento. Avaliando a quantidade de casos que estão sendo registrados, realmente o número não é tão elevado quanto seria, não fosse, por exemplo, se fosse naquele período anterior à vacinação, né? Sim, teríamos aí um colapso ainda maior. O número de ocupação, né? Sim. Porque os casos, o número de contaminação continua muito grande. Nós estamos estabilizados numa média alta, muito alta. Isso não é aqui não, é no Brasil inteiro. Isso preocupa. É só ficar vigilante. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde publicou que o Fábio Baccherete, que é o nosso secretário de Estado de Saúde, está com a Covid-19, sintomas leves e se recupera em casa. Na sexta-feira passada, ele disse que Minas Gerais teria já passado pelo pico anunciado pelo próprio governo da pandemia. Ou seja, nós teríamos aí nesse pico agora, Minas Gerais já teria atravessado ele, de acordo com os dados publicados pelo secretário. E aí nós temos algumas regiões que a gente analisa que não passaram. Né? Não é a afirmação dos especialistas em Minas Gerais, né? Mas, enfim, a gente está numa média alta, principalmente de contaminação, e tomara que a gente não tenha uma evolução para mais desses números, né? Tomara que a gente continue, esteja mesmo estabilizado, mesmo que seja no alto, porque a tendência é cair. Inclusive o comitê gestor da Covid em Minas Gerais, mudando, não vai mais adotar aquelas bandeiras, verde, amarelo, vermelho, para analisar a situação de cada região, entendendo, segundo o secretário, que aí os dados não vão mais representar tanto quanto representavam por causa da vacinação. Se você observar, por exemplo, você pega as duas maiores cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que são Uberaba e Uberlândia. Uberaba apresenta, por exemplo, num dia 59, 60 contaminações. No outro dia aparece com 600. Né? Uberlândia aparece lá com 300 e poucas contaminações e no outro dia aparece com mais de 1.000. Então é uma oscilação muito grande nessa questão da apuração desses contaminados. Vamos torcer para que essa média continue caindo. Muito bem. A gente faz uma rápida parada aqui no News. A seguir, a Prefeitura não renova convênio com creche em casa de acolhimento e pais pedem agilidade para resolver essa situação. Nós vamos mostrar a situação enfrentada pelos moradores de áreas atingidas pela enchente. Motoristas enfrentam problemas no trânsito sobre o Ribeirão da Cota. Isso é isso. A Prefeitura de Patos de Minas ainda não renovou o contrato do convênio entre o município e a creche da Casa das Meninas. Os pais estão preocupados com a situação sem saber se o serviço poderá ser prestado. As salas de aula, refeitório e demais espaços compartilhados pelos alunos do Centro Educacional Infantil da Casa das Meninas se encontram vazios. O expediente da creche deveria ter começado no dia 7 de fevereiro, mas devido ao fato do convênio anual de contratação dos professores não ter sido renovado, o local permanece em estado de espera até que um novo edital seja lançado pela Secretaria de Educação de Patos de Minas. Esse convênio, na realidade, a gente tem um convênio, né, que chama Fundeb, é uma verba estadual. E essa verba, o município contrata, né, os profissionais aqui, os educadores e estagiário para a Casa das Meninas, e é descontado depois no próprio convênio. Né? São, eu acho que uns 30 anos, né, que funciona assim. A contratação dos profissionais fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação e a contrapartida da Casa das Meninas é oferecer o espaço, a alimentação e a coordenação. Inclusive, a diretora é remunerada pela própria instituição filantrópica, que é mantida por doações. Essa é uma nossa preocupação, né, e assim, uma preocupação até em dar uma satisfação satisfatória, né, para os pais, porque, na realidade, nós procuramos a Secretaria de Educação desde o dia 5 de janeiro. Né? Na realidade, ultimamente, disseram para a gente que a contratação demorou por causa de um convênio, né, que a gente teria que ter feito com a Prefeitura.
que seria o termo, né, de contratação mesmo desses profissionais. A irmã Valdete afirma que o ofício de contratação para o convênio foi enviado no dia 5 de janeiro para a Prefeitura. Entretanto, a Casa das Meninas segue sem previsão para a contratação de novos professores para o Centro Educacional Infantil. A gente tem aqui já há 15 dias os pais, né, na nossa porta, ligando, vindo, tentando, né, ter aí uma resposta nossa. E, infelizmente, a gente não tem, porque a gente não sabe. O que a gente sabe é que nos foi informado, né, que essa contratação de parte desses profissionais seria os 10 educadores, já teria sido contratado, mas tem toda aí a morosidade da papelada, né? Então a gente não tem uma resposta. A situação preocupa as mães dos alunos da creche, já que algumas delas tiveram que abandonar os trabalhos por não terem onde deixar as crianças. Adriana Carla, por exemplo, é mãe de gêmeos e, além de ter deixado o emprego, está preocupada que os filhos fiquem atrasados na escola. Eu não estou tendo como trabalhar, estou tendo que ficar em casa, sabe, para cuidar dos dois. E a necessidade de abrir a creche lá em casa está sendo muito grande. Até porque os meninos o ano passado ficou sem estudar, né? E esse ano a gente necessita urgentemente que abra a creche. Porque eu estou sem trabalhar, como que eu vou pagar meu aluguel, minha água, minha luz, entendeu? Então, a gente pede encarecidamente que eles arrumem os profissionais, porque a gente precisa muito, estou necessitando muito, estou ficando sem trabalhar. E aí não está tendo como eu fazer minhas coisas. Já a Viviane Caixeta não abandonou o emprego, mas precisa pedir para que os parentes revezem os cuidados com a filha de 2 anos, enquanto ela sai para trabalhar. Eu deixo ela às vezes deixo com as pessoas da minha família, né? Mas sempre alguém tem compromisso, nem sempre eu posso contar. Aí eu precisava muito que a creche voltasse, porque seria um apoio melhor, até para mim trabalhar mais tranquila, ter algum lugar de responsabilidade e que eu possa deixar ela com mais tranquilidade. E queria muito que voltasse, porque a gente faz o compromisso, a gente achava que ia voltar nesse início de ano, para ter a certeza, né, de com quem deixar. A gente precisa que essa creche volte rápido, porque nós, mães, pais, estamos dependentes, né? A gente não tem como trabalhar, tem que ficar com criança em casa, precisando de estímulo, precisando ter contato com outros pares, né? E assim, a gente pede encarecidamente a CEMED que providencie esses profissionais. A gente fez essa matrícula ano passado, o pessoal deveria ter se programado. A gente sabe que a situação do município é difícil, mas assim, a nossa é pior. Então a gente pede que volte essa creche rápido para as crianças terem esse convívio com outras crianças, aprender a brincar. Além da contratação dos profissionais, Laís Pinheiro cobra pela presença de um professor apoio qualificado para lidar com crianças com necessidades especiais. Meu filho, ele está dentro do transtorno do espectro autista, ele precisa de professor apoio, assim como outros coleguinhas também. E a gente vê que está tendo uma dificuldade muito grande nas creches e em outras também. Então a gente pede, isso aí é lei, isso aí é necessário, é lei, então a gente quer que ele tenha professor apoio também. Nós pedimos informações, né, sobre essa situação para a Prefeitura, mas até o momento não fomos respondidos, meu caro Gui. Olha, a gente precisa de mudar a questão principal, Odair e telespectador, é a gente mudar a concepção das coisas, mudar a nossa cultura a respeito desse relacionamento povo-poder público. O poder público pode errar sempre. E o povo não pode deixar um momento sequer de pagar os seus impostos. Tudo tem que ser para o lado do Estado. O Estado sempre está com a foice na mão para punir o contribuinte. E na hora de devolver, de mostrar a administração, porque nós pagamos isso aí, o povo paga para ter a creche. Aí não tem a creche porque não foi planejado, não tem a creche porque não houve uma previsão, não tem a creche porque deixam para resolver na última hora. E aí a grande pergunta, e daí? Quem é que vai olhar isso aí? Se a gente não recorrer ao Ministério Público, sabe, para salvar a população, para fiscalizar o poder público nesse sentido, nós estamos perdidos. E o povo tem que entender isso aí. Por que que a creche não está funcionando? Por que que não foi feito o convênio com a creche lá da Casa das Meninas? Porque não decidiram absolutamente nada.
não decidiram se vão assinar o convênio e nem que não vão assinar o convênio. Porque a diretora lá, a irmã que dirige a Casa das Meninas, não está sabendo de absolutamente nada, não tem um posicionamento do poder público. E as pessoas que necessitam, as mães que necessitam daquela creche, ficam a ver navios pagando a conta mais uma vez. E o poder público, na sua incapacidade, por não planejar, por não prever, por fazer as coisas extemporaneamente, ou quer dizer, fora do tempo, né, deixa passar. Não, ninguém me pune mesmo, então eu faço a hora que eu quiser. Será que não pune mesmo? Será que o povo não tem a arma para punir administradores que tratam a população desse jeito? E nós precisamos de entender que o poder público, você que é mãe, tem que entender o seguinte: o poder público não está fazendo favor nenhum para você, é lei, ele tem que cumprir a lei. A creche é lei, é direito seu. E você não imagina que você está recebendo isso de graça, porque não está, não. Você paga quando compra o feijão, você paga quando compra o arroz, você paga quando compra o macarrão, você paga quando compra o óleo, você paga quando coloca combustível, paga caro, né? É esse dinheiro que o governo cobra dos impostos, é para fazer isso. Se ele não faz porque é incompetente ou mau administrador. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, e o poder público tem que entender que não está fazendo favor nenhum. Não precisa ninguém ir lá bater palma quando abrir uma creche, porque nós já pagamos por isso. Eles estão fazendo única e exclusivamente a sua obrigação. Agora, é muito triste você ver as mães correndo atrás, sabe, começando um ano letivo. As mães têm que deixar os filhos numa creche para poder ir trabalhar, para poder ganhar o dinheiro, para poder pagar mais impostos, para ter o seu ganha-pão e poder ter o dinheiro para pagar os seus impostos. E aí isso não funciona. Por que não funciona? Onde está o erro? Tudo isso e como única opção, né? Porque já há um déficit muito grande de vagas em creche. Sim, como única opção, né? Nós precisamos, de acordo com a lei, de acordo com a regra, nós precisamos de ter creche para todo mundo. A mãe precisava ter vaga na creche para deixar o seu filho. E isso, a creche já devia estar funcionando. E por que não está? Porque o administrador não se preocupou com isso. Faltou uma canetada, né? Faltou um interesse aí também de resolver e pronto, né? Já vinha funcionando, né? Faltou cumprir a lei. Ou pelo menos explicar o porquê, né? E o desejo Não, Odair. Não é nem ter que explicar o porquê, não. Tem que fazer, porque é lei, é regra. Cumprir, né? E outra coisa, o povo já paga imposto. O povo, isso aí está pago pela população brasileira. Se não fazem e ainda deixam numa situação dessa, se arrastando, a mãe não sabe se vai ter a creche, se não vai ter a creche, se isso vai acontecer ou se não vai acontecer. Nós temos, inclusive, essa comissão de educação lá da Câmara Municipal, que é presidida pelo vereador Daniel Gomes. Tomara que o Daniel tome uma providência. E ele falou aqui, falou no meu programa, que ia levantar todas essas questões aí, que poderia levar esse problema para o Ministério Público. E o Ministério Público é que pode arguir o poder público dizendo o seguinte: por que vocês não cumpriram com a regra? Por que é que está desse jeito? O que está faltando? Ah, está faltando dinheiro. Onde está o dinheiro? Gato comeu? Gui, a gente muda de educação para falar novamente sobre as enchentes. Há 2 dias o nível do Rio Paranaíba... Posso só dar mais um pitaco aqui? Pois não. Eu falei a respeito do dinheiro, me perdoe porque eu esqueci de falar isso aí. Falta de dinheiro não é. Porque no ano passado fizeram a farra do boi com o dinheiro do Fundeb. Que é dinheiro para isso. Distribuíram o dinheiro aí, fizeram uma lista e andaram distribuindo o dinheiro aí até sem critério, conforme disse mesmo aqui o vereador... Daniel. O Daniel. Não é por falta de dinheiro. Desculpa. Tudo bem.
Há 2 dias, o nível do Rio Paranaíba, que tem baixado mais longe ainda dos moradores atingidos pela enchente, respirarem aliviados, né? Muitas casas estão debaixo d'água e cerca de 400 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Patos de Minas. Na zona rural, mais problemas. Além de perdas no campo, as estradas estão em situação crítica. Pelo segundo dia consecutivo, o nível do Rio Paranaíba baixou. Mas a situação ainda é de alerta. Dezenas de moradias continuam assim, debaixo d'água. Essa é a situação aqui no bairro Vila Rosa. E a gente percebe que as piabas estão bem próximos aqui, ó, da gente. Caminhando mais, a gente percebe os animais aqui, provavelmente à procura dos donos, para chegar às casas, obviamente, que estão inundadas. Esse aqui é o meio de transporte. E caminhando aqui pelas ruas, essa é a Carmo do Paranaíba, a gente percebe que as ruas próximas também estão dessa forma, as casas completamente embaixo d'água. Olha só, a gente percebe muito lixo também com a mudança. As pessoas vão retirando aquilo que precisam colocar em outras residências, mas a gente vê um grande acumulado também de materiais descartados. Muitas pessoas também aproveitam o sol que apareceu nessa segunda-feira para colocar colchões e outros móveis para secar. Mas olha, como a previsão do tempo a indica mais chuva pelos próximos dias, vai demorar um pouco mais para toda essa gente voltar para casa de novo. O que parece uma lagoa, na verdade, é o campo aqui da Vila São José Operária. O nível do rio baixou, dá para a gente entrar no campo dessa vez, mas ainda vai demorar um pouco mais até toda essa água aí ir embora. Do outro lado do campo, aqui no São José Operário, essa é a situação. A gente vê aqui, ó, onde o nível do Rio Paranaíba chegou e o quanto ele já recuou. Na última semana, a movimentação foi intensa. Muitos moradores deixando as moradias para se abrigarem em outros locais. Mas por hora, calmaria por aqui. Outro detalhe que a gente percebe é que todo aquele lixo que estava amontoado aqui nesse lote vago também já foi recolhido. A prefeitura retirou todo aquele material que foi alvo de reclamação dos moradores que estava aqui há muito tempo. E o que a gente percebe, ó, dezenas de casas vazias. Afinal de contas, são cerca de 400 pessoas em Patos de Minas, desabrigadas ou desalojadas. A dona Maria de Fátima veio aqui ver de perto a enchente do Rio Paranaíba. Se assustou com o que viu por aqui, dona Maria de Fátima? Assustei muito. Tô com dó desse povo, viu? Se Deus der uma providência para esse povo aqui, mas Deus arruma tudo no lugar certo, né? Vem tudo na hora certa. Ele dá a chuva, depois ele dá o solzinho para o povo ir ficando mais tranquilo. Mas com Deus nós vencemos, né? Mas eu tenho dó, viu? Meu coração dói. De acordo com a Defesa Civil, já choveu mais de 350 milímetros entre 31 de janeiro a 13 de fevereiro. As precipitações devem continuar. Entretanto, nos últimos dias, a gente vê que o nível do Rio Paranaíba baixou de fato, mas está 11 metros acima. Na estrada que dá acesso ao aterro sanitário segue para Córrego Rico, em muitos trechos, os motoristas vão ter problemas. Na zona rural, mais dificuldades. Estradas praticamente intransitáveis. Para quem precisa passar todos os dias por aqui, se torna uma tarefa complicada. Teve produtor rural até que decidiu se mudar para a cidade porque não aguentou mais tanto prejuízo com o carro ao fazer esse trecho todos os dias. Sem falar na roça, que ficou debaixo d'água. Esse produtor rural também foi surpreendido com a água dentro de casa e foi para a cidade à espera do nível baixar. Mas a situação de algumas estradas, que já era ruim, ficou ainda pior com a chuvarada. É aquele detalhe, é uma coisa inusitada, porque desde 92 que nós não vemos
uma situação dessa, tá? Então você querer cobrar uma coisa que não é normal, fica difícil. Agora a gente tem que cobrar porque o poder público, ele é para isso mesmo, é para socorrer as pessoas, né? Então eu acho o seguinte, que tem condição sim, saber administrar o poder, o poder público, ele tem que saber administrar para poder resolver os problemas, porque situações dessas aí vão sempre acontecer. E os impactos são muitos, até porque nós tivemos aí 2 enchentes em um mês e pouco, menos de 2 meses tivemos 2 enchentes. Então os impactos são muitos e precisa muita reparação. Historicamente isso nunca aconteceu, né? Nunca teve, né? Uma enchente ao lado da outra, né? A diferença de 30 dias. Podemos ter mais aí, porque nós temos aí, por tradição, as chuvas do mês de março, são as águas de março fechando o verão, tem até a música disso aí, né? Do Vinícius. Então, a gente pode ter inclusive mais enchentes aí, porque o solo está extremamente encharcado, não tem para onde essa água ser absorvida. Mas enfim, o que precisa agora é tolerar o que está aí, que está colocado pela natureza aí, e fazer um planejamento. O município de Patos de Minas tem que apresentar logo, de imediato, a abertura de um estudo para fazer um planejamento para solucionar esses problemas, para a gente não ter mais o medo de ver o Rio Paranaíba invadindo a casa dos outros. Muito se andou com aquela questão de tirar aquele pessoal que estava ali no bairro Paulistano, que foi importante, porque também eram alagadas, mas tem muitas outras áreas que precisam ser revistas. Claro. Né? Tem que fazer hoje, tem que fazer uma nova, um novo georreferenciamento, né, para saber qual a providência que tem que ser tomada. E tem que tomar, ponto. Não tem que ficar titubeando numa situação dessa, declarar área de alagamento e tirar as pessoas de lá. Porque depois, quando vier outra chuva, vier outra enchente, aí vão colocar de novo a culpa no poder público, vão querer solução do poder público, e a solução que o poder público tem que dar é essa: retira as pessoas de lá. Muito bem. A análise termina por aqui, o NTV News também. Obrigado por mais uma participação. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Boa noite para você, boa noite ao telespectador e até amanhã. Boa noite para você, obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra então às 19 horas.